Bíblia para a Igreja. O livro de Jonas, com Paulo One. Oração em tempos de trevas. Jonas capítulo 2, 1 a 10. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E.M. Bounds disse certa vez: a oração faz um homem piedoso. A piedade, ou seja, uma vida alinhada com os propósitos de Deus, de forma subjetiva e também objetiva, dentro do nosso coração, é também visível em nossas atitudes e pressupõe o vínculo mais estreito da intimidade que uma pessoa pode ter com Deus. E tudo isso é provado por meio da oração. No capítulo anterior vimos que todos, mesmo os marinheiros que não tinham lá um saber acurado sobre Deus, o Deus de Israel, eles oraram em seu desespero ao Senhor, enquanto que o profeta de Deus não. Os marinheiros, ao jogarem Jonas ao mar, somem da história. O barco seguiu seu rumo, enquanto que Jonas continuou descendo para mais baixo, dentro do estômago do grande peixe e junto com o peixe para as profundezas do mar. Foi exatamente dentro do ventre do peixe que Jonas, enfim, orou. Depois de tudo o que aconteceu e na situação mortal na qual Jonas se encontrava, Jonas finalmente dirigiu-se a Deus em oração, voltando-se do caminho do pragmatismo para a rota da piedade. A oração de Jonas, que compreende desde o versículo 2 ao 9, pode ser dividida em duas partes. Na primeira, Jonas apresenta-se ao Senhor e junto com ele o profeta é sincero na forma de como ele pinta o quadro de como ele estava naquele momento, fisicamente e espiritualmente. Acompanhe comigo a primeira parte da oração. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O profeta desviado agora volta-se para Deus, dizendo em primeiro lugar que é com profunda angústia que ele clama ao Senhor. Claro, estar dentro da barriga de um grande peixe deve ter sido a pior coisa que aconteceu com o profeta. E isso fica claro como Jonas descreve a sua angústia. Ele está no ventre do peixe, cercado por todos os alimentos em digestão, ambiente escuro, úmido, mexendo para lá e para cá, na completa penumbra e com os minutos contados para a morte. Não é apenas a experiência de estar dentro do peixe. Jonas se vê também em um estado longe da presença de Deus, literalmente no coração dos mares e sob os fundamentos da terra. Na concepção judaica de mundo, Jonas estava justamente no lugar mais baixo e mais distante que alguém poderia estar de Deus. De fato, Jonas estava distante do mundo, sob a água e, mais importante, distante de Deus. Há algas que se enrolam em sua cabeça e as ondas e vagas passando por sobre ele. A experiência emocional de Jonas é levada ao extremo quando se vê sem a perspectiva de sair de lá. No meio de sua angústia, ele se lembra do templo quando diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo? É impossível não compararmos as coisas, especialmente quando estamos na pior. Comparamos nossos momentos de dor com aqueles de intensa alegria que um dia experimentamos. E Jonas coloca lado a lado sua anterior alegria de estar no templo, no centro da vontade de Deus, com aquela situação dentro do peixe. Afinal, quantas vezes isso aconteceu na história, não é verdade? E, por tabela, que ele estava longe de Deus, do Deus de Israel, a quem ele servia. Diante de toda essa fatídica experiência de trevas e terror, Jonas teve uma certeza: Deus o havia lançado naquela situação. Sim, ele diz que fora Deus que o lançara na profundeza dos mares e que as vagas e as ondas do Senhor passaram por sobre ele. Mas o profeta, ao confessar essas palavras, não estava jogando no colo de Deus a culpa daquela situação. Pelo contrário, há um reconhecimento que a situação pela qual Jonas estava passando era justa. Ele havia pecado e Deus estava disciplinando.
Queridos, este é o retrato, a representação nua e crua daquilo que continua a acontecer também nas nossas vidas. Por vezes, as dificuldades pelas quais Deus nos permite passar são decorrentes da nossa desobediência. Mas diferente daquilo que muitos pensam a respeito de Deus, o interesse do Senhor não está em destruir-nos para descontar toda a sua ira e raiva. Sim, sua ira é justa, mas o seu amor é leal. O Deus de Jonas, com tudo isso, queria trazer Jonas de volta para si, como também Deus quer trazer você e a mim para cada vez mais próximo dele. Quando Jonas diz, "Foi o Senhor que me fez isto", está implícito também a declaração, "Eu estou merecendo tudo isto". Entretanto, a beleza dessa oração não seria completa se Jonas se visse literalmente numa situação sem saída. Acompanhe comigo a segunda parte da oração que diz o seguinte, "Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação." Sabe de uma coisa? Eu louvo a Deus pelas conjunções adversativas. Contudo, mesmo diante do meu pecado e da minha teimosia, contudo, Deus me ouve e me socorre. Contudo, de acordo com a convicção de Jonas, Deus era poderoso, fiel e misericordioso de fazê-lo sair daquela situação. Assim como Deus tem o poder para trazer vida ao morto, Deus poderia fazer Jonas sair daquela sepultura, que era o centro do grande peixe. Para Deus, meus irmãos, não há situação que seja intransponível e irremediável. Mesmo quando estamos mortos em nossos delitos e pecados, como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 2:1, contudo, Ele, Deus, é aquele que nos dá vida. Mas de onde vinha essa convicção tão firme do profeta Jonas? Como ele teve a santa certeza que Deus poderia salvá-lo daquela situação? A oração de Jonas, no versículo 7, declara que o segredo estava na sua lembrança de Deus. Ah, queridos, como é precioso nos lembrarmos do Senhor. Jonas trouxe à sua memória os atos poderosos do Deus de Israel, a sua santa presença em seu templo. Mesmo longe de Jerusalém e do templo físico, Jonas sabia que naquele instante, naquele lugar, ele poderia lembrar-se do Senhor. A lembrança dos atos do Senhor pode transformar o centro do grande peixe, esse lugar de dificuldade que você pode se encontrar hoje, no ponto de encontro com o Deus Todo-Poderoso. Mesmo dentro do ventre do peixe, Jonas creu que a sua oração podia subir. Até aquele momento, Jonas estava ladeira abaixo, descendo e descendo para longe de Deus. Agora, mesmo longe, ele se faz próximo de Deus ao orar. Você está longe de Deus? Você está exatamente no fundo do poço? O texto nos ensina que não há lugar tão distante que Deus não possa nos alcançar e nos restaurar. Da barriga do peixe para o santo templo, a oração de Jonas subiu e junto com a oração que subiu, subiu Jonas também para mais perto de Deus. Jonas também expressa gratidão a Deus. Note que pelas circunstâncias, Jonas não teria nada a agradecer, pelo contrário, só reclamar. Mas a gratidão que Deus produz em nosso coração nunca é apenas em relação ao que me cerca ou ao que acontece ou deixa de acontecer comigo, não. A verdadeira gratidão é fruto do reconhecimento da misericórdia de um Deus verdadeiro, absolutamente diferente em natureza e essência de todos os ídolos. Sim, Jonas agradece a Deus e faz votos de sacrifício ao Senhor. É exatamente nos momentos em que somos tentados a sermos ingratos, é que Deus nos auxilia a experimentar na máxima potência a doce gratidão. Infelizmente, só damos conta de que algo é importante quando perdemos. Que tal sermos gratos a Deus e expressarmos esse ato de adoração sem a necessidade de termos que passar pela experiência do grande peixe? Por fim, Jonas declara algo que para nós reformados é uma verdade muito cara. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação, em termos imediatos no texto, se refere à salvação de Jonas de dentro do peixe,
do perigo iminente da sua morte. Jonas, ao reconhecer que a salvação pertence a Yahvé, o Deus de Israel, expressa sua confiança que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. Existem sim momentos em nossas vidas em que só Deus pode nos salvar e ajudar. Sim, e como é bom saber que podemos confiar nesse Deus. Mas também a salvação apresentada aqui nos antecipa a verdadeira salvação, a salvação completa e definitiva que temos por meio de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus se identificou com Jonas quando disse lá em Mateus 12,40: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus queridos irmãos, Jesus é a nossa salvação definitiva e essa salvação é nos dada por Deus. Deus tem um plano maravilhoso de salvação para você. Basta hoje mesmo, você reconhecer, como Jonas, que somente Deus pode te salvar e somente por meio de Jesus Cristo você pode ser tirado desse grande peixe, cujo ventre escuro e fétido se assemelha ao nosso mundo e às condições dentro da qual vivemos hoje. E a história terminou bem por ora para Jonas. Deus ouviu a oração de seu profeta que estava longe. Ao atender a oração, Deus trouxe de volta o profeta para dentro do seu projeto e dentro da sua história, dando-lhe uma segunda chance. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Não há quem possa estar longe, tão longe, lá embaixo, que Deus não possa, com a sua forte destra, alcançar e salvar e trazer para junto dele. Bendito seja esse Deus misericordioso de Jonas, que é o mesmo Deus a quem nós servimos e que quer se revelar a você ainda hoje. Nos vemos no próximo episódio, querendo Deus, até lá.